irmão, boa tarde, irmã, boa tarde, amigo, boa tarde você que está ligado comigo nessa live, nessa tarde de quarta-feira, essa tarde de quarta-feira chuvosa aqui em Salvador, está chovendo, friozinho, e é interessante, só para você ter noção, não sei, talvez você que está aqui em Salvador, talvez na sua casa seja diferente, mas na casa onde eu moro, claro, eu moro com a Bispa Cleudia, e logicamente com a Andressa, eu estou dormindo com 2 cobertores, gente, é um gelo tão grande de noite, deu ali por volta de 8h30, 9 horas, rapaz, o vento sopra no quarto gelado, na sala gelado, muito gelado mesmo. Então a gente aproveita para colocar 2 cobertores e dormir o sono do justo, né? E aquele soninho pedia com toda certeza, pedia assim um chocolate quente, mas como nós estamos de jejum, a gente toma água. Toma água para poder sustentar. Ontem eu fiz o jejum pela primeira vez, total, passando o dia inteiro sem tomar água. Logicamente, eu estou hoje no 3º dia sem alimentação. Gente, eu nunca tinha feito, passar um dia inteiro. Quando chegou no final do dia, parecia que eu ia ficar doido, sabia? Nossa, ficar sem comida vai, mas sem água, infelizmente ou felizmente, não dá. Não tem como ficar sem tomar uma aguinha de jeito nenhum. De maneira nenhuma. A água é super, ultra importante. Extremamente importante tomar água. De extrema importância poder tomar uma aguinha. Claramente. Mas eu quero nesse jejum, quero fazer alguns dias ainda. Passar uns 2, 3 dias total, sem água, sem nada. Tá certo? Hoje é o nosso 3º dia de jejum, espero que você esteja firme, esteja ajustado. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua face, estamos diante da Tua presença, estamos só afirmando, porque nós não estamos determinando sair da Sua presença. Como ministramos anteontem, não importa, nós estamos diante do Senhor permanentemente. Vive o Senhor em cuja face eu estou. Isso é integral. E eu peço ao Senhor agora que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo e Doce Espírito possa ministrar aos nossos corações, ministrar ao coração de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, falar aos nossos corações. Abre a mente, abre o entendimento, abre a visão, meu Pai, e fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia, lá no capítulo 18, versículo 13, do livro de 1 Reis. 1 Reis 18, versículo 13. Pronto, vamos pegar um pouco para trás, vamos pegar o 11 primeiro, Tássio, por favor. Tássio Andrini. Isso aqui, gente, é Obadias falando com Elias. Obadias era servo do rei Acabe. Então, o profeta Elias chama Acabe e chama a Obadias, que era servo, que era mordomo de Elias, e fala: vai, avisa para Acabe que eu estou aqui. Aí então ele começa a argumentar a respeito do assunto. Aliás, vamos pegar a partir do versículo 5 para vocês entenderem bem a história. Vamos lá. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Isso aqui
o rei Acabe mandamos o mordomo Obadias e por todas as nascentes para ver se tinha água, porque estava tudo seco, os rios, as cisternas, ou seja, as fontes estavam todas secas. E aí ele mandou o mordomo ver se achava água para não morrer os cavalos nem as mulas. Continue, versículo 6. E partiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho, mas por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias, o profeta, o encontrou. E Obadias, reconhecendo imediatamente, prostrou-se sobre o rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? Disse Elias: Sim, eu sou. Vai e diz ao teu senhor, o rei Acabe, que Elias, o profeta, está aqui. Porém, Obadias lhe disse: Em que pequei para que me entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? O senhor está doido? Você não está vendo que eu falar isso, ele vai me matar? Continue. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse buscar a ti. Dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Então preste atenção. Acabe tinha tanta raiva de Elias, porque Elias tinha orado para não chover durante 3 anos e meio. Então ele, em todos os reinos, todas as províncias, todas as cidades, ele mandou procurar a Elias, exatamente como aconteceu esses dias nessa caçada da polícia com aquele Lázaro assassino, né? Me lembrei da caçada ali. Então todos os lugares, Acabe e seus soldados andavam atrás de Elias para matá-lo, para tentar livrar Israel daquilo. Então Obadias chega e fala para ele: olha, todos os lugares foram procurados para tentar te encontrar e te matar. Agora olha o versículo 11. Agora dizes tu: vai, dize a teu servo, eis aqui está Elias. Poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, agora aqui é o motivo da nossa pregação hoje. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz? Ou seja, não contaram, de jeito nenhum, não falaram com o profeta Elias, não falaram como disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, e numa cova eu sustentei com pão? Preste atenção no que está escrito aqui. Obadias, o mordomo, ele encontrara então com o profeta Elias. E Elias chegou e disse para ele: vai, encontra o teu senhor, o rei Acabe, e diga que eu estou aqui. Mas Obadias sabia quem era o rei Acabe. E ele falou: olha, eu não estou com vontade de jeito nenhum de ir, porque vá, que o Espírito Santo te tire daqui, te leve e te esconda, e eu fale para o meu Senhor que você está aqui, você não está, e ele vai me matar também. O que você está pedindo para mim é muito difícil, profeta Elias, disse Obadias, o mordomo. Outra coisa, será que ninguém te falou, profeta Elias? Não te disseram ao meu senhor, o profeta Elias, quando Jezabel, a esposa de Acabe, como ela matava os profetas do Senhor? E como eu, Obadias, a 100 dos profetas do Senhor, de 50 em 50, eu escondi numa cova e sustentei com pão e água? É sobre isso aqui que eu quero ministrar hoje. Sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor e quando Obadia protegia os profetas do Senhor. Eu quero falar com você que está aqui e com você que está na nossa live agora. Preste atenção.
Uma das coisas mais terríveis que tem no reino de Deus, eu estou no Evangelho, olha gente, faz as contas aí. Eu vim para o Evangelho dia 26 de setembro de 1986, gente. 86, alguns que estão aqui no tempo nem era nascido. 86. Você pega 86 para 2020, dá 34. Então, em setembro, agora faz 35 anos que eu estou no Evangelho. E estou como pastor desde 92. Então, 6 anos depois que eu me converti, eu estava no pastorado. E eu vou ser muito claro e muito honesto com vocês hoje à tarde. Nesses anos todos de Evangelho, do ano de 90, vamos pegar 90 para 2000, são 10 anos, para 2010, e também para, ou seja, tem anos demais aí. São cerca de 26 anos servindo ao Senhor, só como pastor. Eu me tornei obreiro da igreja, eu tinha 8 meses de conversão. Me tornei pastor da igreja com 1 ano e meio de conversão. Aliás, me tornei diácono da igreja. Então, de modo que eu sempre, nesses anos todos, servindo ao Senhor. Nem sempre de tempo integral como é agora. Quando eu me converti, gente, se eu falar para você o que eu fazia, você não acredita. Eu morava em Goiânia nessa época, eu tinha saído do exército, com a mão na frente e outra atrás, tinha terminado o 2º grau. Naquela época, fazer faculdade não era tão simples quanto é agora, e não havia incentivo nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. E aí então no bairro que eu morava, e era um bairro violento em Goiânia, chamado Parque Amazonas, eu abri um boteco, gente, isso mesmo, uma choperia. E na verdade eu era especializado em fazer batidas de vodka, isso mesmo, gente. Trabalhava com isso, embebedando as pessoas. Fazia batidas de vários jeitos, de várias maneiras, e vendia, a partir dos 19 anos, ou seja, 19 para 20, era assim o tempo inteiro. Eu me converti com 21, passei 2 anos assim. Então, quando eu vi no Evangelho, eu trabalhava realmente para as trevas. Eu nunca vi um lugar, tantas garotas novas, de 14, 15, 16, 17, daí para cima e para a prostituição, quanto naquela época. Porque era um bairro, era um boteco de bairro. Eu me lembro até hoje, eu tinha 40 jogos de mesas. Cada mesa tinha 4 cadeiras, gente. Então você pega 4 vezes 4, 16, dá 160 cadeiras. Com mais 4, 172. Então, quando dava sexta, sábado e domingo, o boteco lotado, ou seja, ficava ali, servia por hora cerca de 200 pessoas. Então eu estava muito jovem, ganhando bem, ganhando razoavelmente bem, muito bem. Mas muito angustiado. Eu ganhava o dinheiro, mas a angústia não saía. E até que um dia eu tomei uma decisão clara, eu saí, gente, parei de trabalhar, era 5 horas da manhã, no trabalho que eu fazia no boteco. De sexta para sábado, ou seja, de sábado para domingo, fechava 4h30, 5 horas eu chegava em casa, extremamente angustiado. E eu dormia até por volta de 9 horas, e eu fui para a igreja. Eu precisava de alento. E naquele dia, o que aconteceu? Ninguém veio falar comigo, tinha um pastor com umas 6 pessoas lá no púlpito, e eu sentado lá atrás no banco, parecendo que a coisa mais importante que tinha era ele fazer as reuniões com aquelas pessoas, mas aquela pessoa que estava lá atrás não tinha importância, tanto é que nenhum deles veio falar comigo. E a coisa mais importante que tem numa igreja são as pessoas. E quando chega um visitante e eu vejo que muitas vezes os pastores ou os diáconos não deu assistência aqui na Rehoboth, eu me chateio com isso. Porque aquela pessoa, gente, preste atenção a respeito de igreja. Ninguém vem na igreja
porque está morrendo de alegria, que está fazendo aniversário, porque está com as contas pagas. Isso acontece se ela pertence à congregação. Mas se ela não pertence, se ela não tem ligação, quando ela vem é porque ela está enferma, porque ela está doente, porque ela está angustiada, ela está oprimida, está com seu casamento dilacerado, está com um filho problemático, está com a situação financeira arrebentada, ou seja, ela precisa de auxílio, precisa de ajuda. E se ela entra e sai, ninguém deu assistência, ela pensa, nem Deus olha para mim, porque a igreja não a acolheu. E naquele domingo de manhã, ninguém veio para dar assistência. Eu falei, já que ninguém vem, eu tenho que resolver meu problema. Eu entrei debaixo do banco e comecei a orar, pela primeira vez na minha vida. Até sair aquela angústia. E naquele domingo eu me converti. No dia que eu converti, eu baixei as portas daquele comércio e nunca mais eu abri. E eu saí da situação de empregado para desempregado. Peguei, só para você ter uma ideia, foi uma conversão tão radical, que eu cheguei para minha mãe e falei, aqui está a chave lá do nosso comércio. Está cheio de cervejas, caixas de vodka, está cheio de carne, tudo. Pega tudo aquilo lá e os freezers e vende tudo. A senhora faz do que a senhora quiser, o dinheiro que a senhora quiser. Na conta no banco tem tantos mil reais. Aliás, nem era reais, naquela época era cruzeiro. Vai lá e tira e faz o que quiser, eu não quero nada daquilo. Eu só quero que você me dê o dinheiro apenas para botar gasolina, para eu ir na igreja e voltar. Mais nada. E aí eu saí da situação de empregado para desempregado. E comecei a orar. Cheguei para um colega que trabalhava no Sindicato do Comércio e Hoteleiros e falei, me ensina leis trabalhistas. E ele me ensinou. Passado 1 mês e meio que eu estava aprendendo leis trabalhistas, aparece um homem bem alto. Jeito de rico, andado de rico. Cara bem apanhado, na igreja. Perguntou, você é o De Paula? Eu falei, eu sou. Você entende leis trabalhistas? Eu falei, eu estou aprendendo. Você quer trabalhar comigo? E aí eu fui trabalhar com ele na Torre Forte, que era uma empresa de engenharia de construção civil, 405 empregados. E eu fui cuidar dos recursos humanos desta empresa. Mas só, por que eu estou te contando isso? Eu trabalhava todos os dias das 7 até 18 horas. Quando terminava 18 horas, eu ia fazer a obra de Deus. Foi quando eu conheci Cleude, minha esposa, que trabalhava no banco, no BCN, Banco de Crédito Nacional. Nós trabalhávamos de manhã até de tarde, aí de noite nós saímos para fazer a obra de Deus. Então eu me tornei um obreiro muito novo. E continuei trabalhando nessa empresa por 9 anos. Depois eu abri o nosso próprio negócio. E assim sucessivamente. Quando foi em 96, eu vim para o tempo integral. E logo em seguida eu mudei para São Paulo para cuidar das igrejas lá. Agora preste atenção. Por que eu estou falando isso para você? Porque na verdade uma das coisas mais difíceis, mais terríveis que tem no reino de Deus para fazer, e que dá mais trabalho é para o Todo-Poderoso achar uma pessoa no meio da congregação. Para você que não conhece aqui a comunidade cristã Rehobote, antes da pandemia, gente, nós tínhamos aqui 250 cadeiras. 250. E elas estão todas guardadas. Hoje tem 70. Porque só pode colocar 70 pessoas no salão. Não pode colocar 250. Então preste atenção. A coisa mais difícil que tem é achar, no meio das 250 pessoas, fora as outras que congregam durante as semanas e tal, achar um que se levanta, que se dispõe para servir a Deus, ajudando as pessoas da congregação. Pensa num negócio difícil de se achar. Primeiro, aquela pessoa precisa se sentir chamada, ela precisa se dispor para Deus. Eu quero servir ao Senhor ajudando pessoas. E vocês conhecem mais do que ninguém o tanto que gente é complicado. Sim ou não? Extremamente complicado. Mas aí, aquela pessoa que for a chamada, ela simplesmente vai começar a resolver as suas complicações, as complicações da casa dela,
Depois que ela resolve as complicações da casa dela, ela ajuda a resolver as complicações do lado de fora. Então eu tenho que cuidar de mim. Aí eu cuido da Cleude, minha esposa, do Israel, o garoto lá de casa, da garota lá de casa. Depois eu começo a cuidar dos pastores desta igreja. Depois eu cuido dos presbíteros, cuido dos diáconos, cuido claramente dos obreiros e de todas as ovelhas. Mas para isso é necessário um preparo. E nesse preparo, você pode ter certeza, haverá lágrimas demais. Nesse preparo, preparo de um pastor, haverá muita dor, muito sofrimento. Nesse preparo haverá muitas provações. Nesse preparo, chegarão dias que a gente chora calado, chora quieto, chora sozinho, chora angustiado, chora de tanta dor, devido a várias coisas que sucedem, que acontecem, mas tudo aquilo faz parte do processo para gerar o quê? Resistência para suportar as pressões. E por que eu estou dizendo isso a você? Por causa do que está escrito aqui, ó. Como Jezabel matava os profetas do Senhor. A coisa mais dolorosa que eu acho numa igreja não é uma pessoa adoecer. Não. Não é uma pessoa passar por crise financeira. Não é a coisa mais dolorosa e mais difícil. Não é um casamento entrar em crise. Não, isso faz parte, isso é natural. Filhos que dão problemas aos seus pais também fazem parte do relacionamento. A coisa mais difícil é quando você encontra no meio da igreja pessoas que frequentam esta igreja, que estão na igreja, que absorvem dessa igreja, recebem desta igreja, são abençoados pela igreja, mas num determinado momento Satanás entra nos seus corações e eles começam a trabalhar para tentar matar os pastores. Tentar ferir os pastores. Tentar ferir os líderes da igreja. Tentar ferir os obreiros da igreja. Tentar ferir os diáconos. Tentar ferir os presbíteros, os bispos da igreja. Isso chama-se espírito de Jezabel. Todo ser humano que está no reino, mas que ele não mede as consequências das coisas, por causa de alguma coisa que ele não foi suprido, ou não teve a atenção, ou não foi feita a sua vontade, ou não se ajustou, aquela pessoa, ela chega e começa a minar, tentar minar as forças daqueles pastores, tecendo comentários extremamente maldosos. Espírito maligno de Jezabel. Como é que você tenta matar quem te ajuda? Como é que você tenta ferir quem ora por você? Como é que você tenta ferir quem jejua por você? Como é que você tenta ferir alguém que assume a sua causa que nem seu pai e sua mãe quiseram assumir? Porque a igreja é assim. É cheia de gente órfã. Que o pai e a mãe rejeita. Que a mãe rejeita, que o pai rejeita. Que o marido rejeita. Que os pais rejeitam. Mas quando chegam na igreja é acolhido. Mas depois de um certo tempo, é como se a pessoa, ela esquecesse, desse uma amnésia muito forte na mente. Se aquela liderança da igreja teve 10 ações, 7 eles fizeram certo, 2 mais ou menos, 1 ele errou. Na conta do espírito de Jezabel, 3 é maior que 7. Ela não faz as contas que 7 é maior que 3. Para entender, ao invés de chegar, sentar, conversar com aqueles líderes, ele começa a minar as forças. Essa é a coisa mais dolorosa que tem no reino de Deus. Mais do que qualquer outro tipo de guerra. Por quê? É o chamado fogo amigo. É o chamado fogo
daqueles que você está investindo neles. Preste atenção. Aí você diz, bispo, De Paula, você está falando isso por quê? Eu posso te garantir, sem medo de errar, e quem está me ouvindo e conhece há muito tempo, que não é por minha causa, querido. Porque eu já aprendi a me defender. Já ouvi isso tantas vezes tentaram atingir, então eu já sei como me defender. Mas quando eu vejo pessoas malignas, diabólicas, eu não estou falando de ovelha, gente, porque ovelha é tranquila, ovelha faz parte do negócio, ovelha é menina, ovelha é criança, na fé. Ovelha quando está reclamando é porque está faltando colo, está faltando apacentamento, está faltando cura, está faltando cuidado, está faltando zelo dos pastores. Então quando ela está reclamando com razão. E quando ela fala, ela não está tentando ferir ou magoar ou atingir os pastores. Ela está chorando porque quer o quê? Pastoreamento. Mas quando a gente sai dessa esfera, pessoas pseudo-maduras, embaixo do espírito de Jezabel, tentam então ofender, magoar, atingir os pastores. Ô querido, preste atenção. Você tem noção de quantos anos leva para se formar um líder? Só que na cabeça dessa pessoa, eu preciso atingir essa pessoa porque ela não é de Deus, querido. Ô meu amigo, o Todo-Poderoso levou tempo demais para formar essa pessoa. E se tentar mexer, você vai mexer com o Todo-Poderoso e a coisa não ficará boa para o seu lado. É assim que funciona. É mais ou menos, para você entender, bem claramente, é o seguinte. Vamos partir do pressuposto que eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, e eu começo a investir numa pessoa. Passo 2, 3, 4, 5 anos investindo naquela pessoa, para ele se tornar um gerente da empresa. E ele então suportou todas as pressões e se tornou o gerente da empresa. Agora aparece um outro indivíduo enciumado, aparece um outro indivíduo tomado claramente de inveja. O indivíduo, porque se aborreceu, ele começa a atacar o gerente. Você acha que eu, como dono da empresa, vou fazer o quê? Vou entregar o gerente na mão desse indivíduo? Ou eu vou pegar esse indivíduo e vou tratar com ele? O que você acha que eu vou fazer? Chamar essa pessoa e dizer, você não vai tocar no meu gerente. Sabe por quê? Porque levou anos demais. Primeiro, para ele crescer, ele amadurecer. Ou seja, poucas pessoas se dispõem e têm capacidade para isso. Então escuta. O espírito de Jezabel não pode agir nas nossas vidas. Para nós ferirmos os líderes como Jezabel fazia. Muito pelo contrário. Qual é o espírito correto? É o espírito de Obadias. Eu escondi 100 homens, profetas, de 50 em 50 que eu sustei com pão e água. Então tem dois tipos de gente. O espírito de Jezabel, que tenta atingir, ferir, matar as lideranças. Ou então tem aqueles que têm o espírito de Obadias, que tenta proteger, guardar os servos de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Preste atenção. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Lá no livro de 2 Timóteo. Deixa eu pegar aqui. Segunda Timóteo. Deixa eu pegar aqui direitinho, só um instantinho, gente. Capítulo 4, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Pega o versículo 13, por favor. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Por quê? Olha o 14. Porque Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor pague segundo as suas obras. Alexandre o latoeiro, gente, ele era um obreiro. De repente, aquele obreiro insuflado pelo maligno começou a causar muitos e muitos males ao apóstolo Paulo. E Paulo começou a sofrer com os ataques dele.
com as ações daquele homem, a ponto dele escrever isso. Ele falou: olha, Alexandre o latoeiro, ele me causou tantos males, você não tem noção, a ponto que o Senhor lhe pague. Só que chegou um determinado momento, que os males que Alexandre latoeiro causaram a ele, era tão forte, era tão grande, deixava ele tão angustiado e tão sem forças, que ele resolveu radicalizar. Olha comigo, por favor, em 1 Timóteo agora, capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo 1, 20. Pega aí, por favor, o versículo 19. 19, por favor, antes. Põe o 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. Continue. Entre eles foram Himeneu e Alexandre, o Alexandre o latoeiro, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam mais do que a não blasfemar. Chegou um determinado momento que eles causavam tantos males, eles se desviaram, mas estavam dentro da igreja aprontando, que Paulo chegou e radicalizou. Eu peguei Alexandre o latoeiro, que me causou grandes males, e eu entreguei para Satanás. Gente, você não tem noção do que seja a oração do ungido de Deus para isso. O próprio Paulo chega e fala: Deus, está vendo Alexandre o latoeiro? A partir de agora, eu tiro de sobre ele toda a proteção do reino de Deus, toda a proteção divina. Porque eu sou autoridade sobre ele. E a partir de agora, eu entrego ele à mercê do maligno, à mercê de Satanás. Você imagina um apóstolo da estirpe de Paulo ser obrigado a fazer isso? Imagina o nível de sofrimento que ele estava passando, que ele estava tendo. E o sofrimento que ele estava tendo não era porque ele estava sendo atingido, é porque aquele mal que ele estava gerando estava atingindo a igreja. E ele estava falando com Timóteo aqui, seu sobrinho. E esse Alexandre latoeiro, ele pertencia à igreja lá de Corinto, que era uma igreja super ultra complicada. Então chegou um determinado momento que ele resolveu se posicionar. Alexandre o latoeiro tem me causado grandes males, males terríveis na obra, e só me resta fazer uma coisa: entregá-lo a Satanás. Acabou. A partir daí, gente, a proteção de Deus sai e o inferno começa a agir. A vida daquela pessoa, a partir daí, não tem mais sossego. Pelo contrário, ele vai rastejar. Por quê? Porque ele está tentando tocar e atingir no servo de Deus. Isso é o espírito de Jezabel, porque o espírito de Obadia quer proteger, quer guardar. Guardar a autoridade. Mas pior que aqueles que querem, muitas vezes, atingir a autoridade, os pastores. Abre comigo, por favor, lá no capítulo 9 do livro de Gênesis. 9 de Gênesis, versículo 6 em diante. Põe o versículo 7 agora, para a gente ver onde vou pegar. 8, 9 e 10. Vai devagarzinho, vai passando. Vai. Mais uma vez, vai lá, para eu pegar o versículo certo. Pronto, continue lá. Vai para o 11, 12. Isso aqui é o Senhor fazendo aliança com ele. 13, 14, vai lá. 15, 16. 17. Isso. 18. 19. 20. Pronto, aqui. Pronto, vem cá. Aqui. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Isso aqui é depois do dilúvio. Quando ele terminou o dilúvio, então ele foi plantar uma vinha, ou seja, parreiras de uva. Agora olha o versículo 20. 21, aliás. E aí então, quando ele fez a vinha, ao invés de fazer suco ou tomar, só chupar as uvas, ele embebedou de vinho, bebeu vinho. Embebedou, se descobriu no meio da sua tenda. Ou seja, o primeiro cachaceiro da história chama-se Noé. É o que deu início. Ou seja, é o pai dos pingaiada. É o pai dos alcoólatras, chama-se Noé. Mas olha o que aconteceu. Noé, ele bebeu muito. Se embebedou.
Aí sabe o que ele fez? E olha, ele foi se descobriu no meio da sua tenda. Sabe o que ele fez, gente? Ele lá no meio da tenda dele, ele foi lá, arrancou a roupa e ficou totalmente nu dentro da tenda. Estava cachaçado mesmo, né? Porque para tirar a roupa não tem lógica não. Ele tirou a roupa. Agora olha o versículo 22 para você ver. Viu Cão era filho dele, ele tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, pai de Canaã. Viu Cão a nudez de seu pai e fez-lhe saber ambos aos seus irmãos do lado de fora. Ora, gente, preste atenção, vamos partir do pressuposto que aqui seja a tenda. Aí tem uma pessoa que se embebedou e ela tirou as roupas. Se eu sou o primeiro a entrar, eu vou ver a nudez dessa pessoa, sim ou não? Claro que eu vou ver se eu sou o primeiro. Mas, quando eu vejo a nudez, seja de uma mulher, seja do homem, se eu tenho cuidado dela e zelo dela, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar um lençol, vou pegar um cobertor e o quê? Cobrir aquela pessoa. Sim ou não? Não é esse o correto a ser feito? É. Mas ele não. Quando ele viu a nudez do pai dele, ele começou a chacotar do pai, a humilhar o pai, a desfazer do pai. E ele fez saber aos seus irmãos de uma maneira muito pejorativa. Nosso pai está lá bêbado. Vai lá para você ver lá. Ó. Arrancou a roupa, feito um cachaceiro, desprezando completamente o seu pai. Humilhando o seu pai perante os seus irmãos. Espírito de Jezabel. Porque viu a fraqueza do pai, usa aquela fraqueza para tentar atingir a autoridade paterna, a autoridade materna. Oh, irmão, nem seus pastores, nem seus pais são perfeitos, muito pelo contrário. Os seus pastores e os seus pais, que são a autoridade sobre você, eles estão o tempo inteiro tentando acertar no relacionamento contigo. Mas você pode muito bem chegar e agir debaixo do espírito de Jezabel e ser como o cão. Quando vê uma fraqueza do pai, vê uma fraqueza da mãe, vê um erro do pai, vê um erro da mãe, desconsidera todo o bem que seus pais fazem, você começa a atingir, a atacar, a humilhar e a ofender seus pais. Desonrando completamente seus pais. Mas é interessante que Efésios 6:1 diz claramente: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e prolonga seus dias na terra. Todo filho que desonra pai e mãe, querido, tudo dá errado na vida dele e vive pouco, morre cedo. Preste atenção para você ver. Todos os filhos, porque isso é lei espiritual. Cão estava desonrando o seu pai perante os seus irmãos. Agora olha o versículo 23 para você ver. Olha o que está escrito aqui, versículo 23. Então, tomaram Sem e Jafé, que eram os 2 irmãos, uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros e virados para trás, cobriram a nudez de seu pai e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Os outros 2 irmãos, quando viu que o outro desrespeitosamente descobrira o pai, humilhando o seu pai, atacando o seu pai, pegando uma fraqueza do pai e tentando atingir o seu pai, ou seja, fazendo com que ele ficasse extremamente vergonhoso. Cão não levou em conta que ele estava agora ali por causa de Noé. Porque Noé recebera a orientação de Deus a respeito de construir a arca e salvar a sua família e todos os animais. Ele estava salvo por causa de Noé, porque era um homem de Deus. Mas ele, como homem de Deus, infelizmente errou.
tomando aquela margaça daquela cachaça toda e teve simplesmente, ou seja, tirou as suas roupas e ficou totalmente nu. E aí a gente nota que aquele filho com o espírito de Jezabel, que tenta matar a autoridade, vai lá e descobre o pai. E não leva em conta todo o bem que o pai é. Mas em contrapartida, os outros dois filhos, quando ficaram sabendo, ao invés de entrar pelo espírito de Jezabel, eles entram pelo espírito de Obadias, que guardavam os profetas. Eles pegam a capa, colocam sobre si e vão andando de costas, e aí eles pegam um lençol, pegam uma coberta, e quando vê que está perto do pai, sem olhar para o pai, eles cobrem a nudez do pai, eles protegem o seu pai. Ô amigo, como é que você pode tentar desproteger, desguardar, ofender, atingir, humilhar o seu pai e a sua mãe? Isso é o espírito do cão, o nome já se diz, o próprio nome diz, cão mesmo. Seus pais precisam ser guardados. Mas o meu pai me ofendeu, eu sei disso, você tem toda a razão, seu pai errou demais com você. Minha mãe me ofendeu, eu sei disso, querido, eu trabalho com gente que tem dezenas e dezenas de anos. Eu já contei a história aqui como meu pai me ofendia, mas meu pai terminou a vida morando comigo. Desde que eu vim para a fé, eu falo para você diante de Deus, eu nunca ofendi meu pai, nunca ofendi minha mãe. Antes da fé, eu batia de frente com meu pai e batia de frente mais ainda com minha mãe. Era um cara extremamente estúpido, grosseiro, mal criado, mal educado. Era espírito de cão mesmo, espírito do cão mesmo. Ou seja, eu ofendia os meus pais. Mas quando eu vim para a fé, eu radicalizei. Eu não posso descobrir meus pais. E meu pai, gente, bebia uma amargaça que você não tem noção. Bebia de cair, de ficar plantado, jogado. Mas nem por isso eu achei que eu deveria descobrir meu pai. Pelo contrário, eu tinha que cobrir meu pai, proteger o meu pai. Ele era um péssimo pai, mas era o meu pai, era o que tinha. O que tinha era aquilo. E o pai dele foi péssimo com ele. Nos últimos 7 anos de vida dele, eu trouxe para morar comigo, com o Cleude, com Israel e com a Andressa, para ensinar a bondade de Deus no coração. Não cobrando dele, mas tratando ele bem, tratando ele com amor, com afeto, com carinho. E ele aprendeu a ser amoroso conosco. Então preste atenção. Quem está debaixo do espírito de Jezabel, quer atingir, magoar, ferir as autoridades que são colocadas diante de Deus para te ajudar. Mas quem é do espírito de Obadias, protege e guarda a sua liderança. Quem é do espírito de cão, ofende, magoa e descobre seus pais. Mas quem tem o espírito de Sem e Jafé, cobre e protege os seus pais e os ajuda. Ser pai e mãe, querido, é nada mais nada menos que um casal de gente inexperiente que vai entrar no maior de todos os desafios, que é criar uma família à imagem e semelhança de Cristo. Oxe, como é difícil isso. Certa feita eu ouvi de um pastor, ele dizendo: sabe o que é o casamento? Eu falei, o quê? Sabe o que é ter filho? Eu falei, o quê? Você casar e ter filhos é a oportunidade que você tem de provar que você não cometeu os erros dos seus pais com você. Que às vezes você os critica o tempo todo. Você fala mal deles, aponta os erros dele. Mas, e aí, quando você está se relacionando com a moça e a moça com o rapaz, jura que jamais será igual à mãe, jamais será igual ao pai. Aí casam. Mas quando casam, eles esquecem que tem um modelo que está plantado aqui dentro dele. E quando os problemas, os filhos nascem, crescem, que os filhos começam a dar trabalho,
eles usam as mesmas ações que os pais agiam para resolver os problemas e acabam repetindo os mesmos erros. Então, ser pai e mãe é a oportunidade que você tem de provar para você mesmo que você não fará com seus filhos como seus pais fizeram. E quem vai dizer se você fez ou não são seus próprios filhos, porque uma coisa é você dizer que é bom para eles, outra coisa é eles sentirem que você é bom. Porque nem sempre quando eu digo para os meus filhos que eu sou bom para eles, eles sentem que é bom, de fato. É bom na minha ótica, mas na ótica deles, exemplo, quando os filhos estão na adolescência, você diz não para ele a respeito de uma festa, sabendo que aquilo vai causar males lá na frente. Aquilo eu acho que é bom, mas para eles é o quê? Cortando os limites, cortando a vontade e os desejos deles. Então preste atenção. Não descubra seus pais. Proteja seus pais. Ore mais pelos seus pais. Jejue mais pelos seus pais. Mas eles são cheios de falhas. Graças a Deus. Senão já tinha sido arrebatado. Mas eles não me entendem. Então está na hora de você entender eles. Você não é esperto, não é cheio de sabedoria? Vai entender seus pais. Quebra a barreira. Tem o espírito de sem Jafé. Proteja. Guarde. Tampe a nudez de seu pai. Ah, meu pai chegou bêbado. Mas é o meu pai. É o que eu tenho. É isso. É esse negócio aí. Eu vou guardá-lo, eu vou protegê-lo. Mas os meus irmãos atacam. Mas eu vou protegê-los. Minha mãe, ela é terrível. É uma mãe que não cuida direito. Mas é o que eu tenho. É a minha mãe. Guarda a sua mãe. Proteja a sua mãe. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. E agora nós vamos orar. Para que Deus nos dê essa graça. Proteger, guardar. Eu quero terminar com vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Quero terminar com um texto pastoral. Hebreus 13, 17. Diz o seguinte: obedecei os vossos pastores. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de prestar contas, gente. Olha para você ver como é o negócio. A Bíblia chega e diz: cada ovelha aprenda a obedecer seus pastores e sujeitar a direção de Deus, na palavra que vem através dele. Por quê? Porque eles velam pela sua vida diante de Deus, estão como luz, orando, jejuando, buscando pela sua vida, como quem há de prestar contas desse trabalho para Deus. Faça isso, para quê? Para que o façam, os pastores façam o cuidado com você, com alegria e não gemendo. Por isso que eu digo para você, uma pessoa com o espírito de Jezabel faz os pastores gemer, você não sabe o tanto. Mas uma ovelha que se sujeita, que obedece, que vai crescendo, vai avançando, é uma bênção no reino de Deus. E é isso que nós deveremos ser para os nossos pastores. E é isso que nós deveremos ser para os nossos pais. Para que tudo dê certo na nossa vida, como está escrito. Abre lá, por favor, só para finalizar. Efésios 6:1. Para ficar bem claro. Efésios 6:1. Olha o que está escrito aqui. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Versículo 3. Para que tudo te vá o quê? Bem, e viva muitos dias sobre a terra. Filhos que desonram os pais, tudo dá errado e vive pouco sobre a terra. Isso é o espírito de cão, o espírito do cão mesmo. Do filho lá, de Noé, que descobria a nudez do pai. Mas aquele que tem o espírito de sem Jafé, protege e honra seus pais. Vamos colocar de pé e eu quero orar por mim e por você nessa tarde, em nome de Jesus.
Lembrando que hoje, às 19 horas, nós teremos a segunda live na nossa campanha. Aqui, firmes, os desafios de Elias. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua face. E eu quero te pedir de maneira toda especial. Que o Senhor possa ajudar cada irmão, cada irmã, cada um de nós. Para aprendermos a guardar, a proteger a nossa liderança. Como está escrito em Hebreus, Senhor, 13:7, para que eles façam o trabalho do reino de Deus com muita alegria, que seja apenas, meu Pai, as lutas e não rebelião de irmãos. Porque senão começa a fazer os pastores gemerem. Mas também, meu Pai, que o Senhor possa guardar os filhos, para que honrem seus pais, para que tudo possa ir bem na vida desses filhos e prolongue os seus dias na terra. Oh, meu Deus, dá essa graça para a igreja, dá essa graça, meu Pai, para os filhos. Meu Pai, nós não seremos como Jezabel, mas seremos como Obadias. Obadias guardava os profetas, guardava os ungidos, alimentava os ungidos com pão e com água. Era o que tinha na época, meu Deus. Porque eles estavam fugidos, ele não tinha como colocar carne, colocar vinho, colocar o melhor diante dos pastores, diante dos profetas, porque eles estavam fugindo de Jezabel, fugindo de Acabe. Mas só deles guardarem, só de Obadias guardar aqueles profetas, mostrava o coração protetor, como ele protegia os ungidos para se autoproteger, porque ele sabia que os ungidos rogaria por eles diante de Deus. Pai Santo, ensina a tua igreja, cada irmão, cada irmã, honrar seus pais. Que os pais muitas vezes tentando acertar erram mesmo. Os pais tentando corrigir falam cada asneira, cada besteira, cada loucura, meu Deus. Mas são os pais, eles estão tentando acertar. Mas Deus, aí o Senhor me diz claramente, tem aqueles pais que são irresponsáveis e inconsequentes, eu sei disso também, Deus. Que tem pais que não se importam com seus erros, fazem questão de ser maus. Mas nós estamos falando daqueles, meu Pai, que segundo a sua vontade estão batalhando por seus filhos, para ver seus filhos crescerem, para ver os seus filhos honrarem, ou seja, o bom andamento de ser pessoa na terra, se formarem nas faculdades, terem bons negócios, serem prósperos. Os pais lutam pelo sucesso dos filhos, porque os pais se realizam nos filhos. Como é glorioso ver, chegar e dizer, meu filho é um bom homem, minha filha é uma boa mulher, ele tem tal profissão. Eu falo isso de próprio Deus. Como é bom chegar e dizer que um filho, Israel Lucas, é obediente a Deus, obediente ao pai e à mãe. Está aí já, meu pai, 3 anos como médico. A outra está lá como, oh meu Deus, como psicóloga. Como é bom ver os filhos, meu pai, claramente, dando certo na vida. Nós torcemos por isso, trabalhamos por isso. Mas alguns filhos às vezes não entendem. Foram feridos na batalha, foram feridos na guerra, e com isso atacam seus pais, ferem os seus pais, magoam os seus pais, e faz a paternidade e a maternidade ser extremamente pesada e difícil. Se torna um peso para os seus pais, os magoam, os ferem, entra em relacionamentos que vão arrebentar com as suas vidas, mas antes de arrebentar com as suas vidas pessoais, Deus magoam seus pais por verem as escolhas deles, são escolhas que ferem os pais. Por isso guarda esses filhos, protege os filhos. Meu Deus, isso é um desafio muito grande para nós. E é isso que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Você que está na live comigo, está aqui, ore comigo agora, coloque a mão no seu coração, ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, nessa tarde, eu me rendo ao Senhor, e eu lhe digo, eu quero, e eu vou
guardar e proteger os líderes da minha igreja. E eu quero ainda honrar e abençoar os meus pais, porque todos eles são autoridades que o Senhor constituiu sobre mim, para me guardar, para me proteger, para me abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Lembrando então que 19h30 nós teremos a live, ou seja, toda quarta-feira nós temos o culto normal, e nós teremos então a live às 19h30. O pessoal vai colocar aqui na nossa live pelo Facebook o número do Pix. Você que deseja dizimar e ofertar, você pode fazer isso, tá certo? É de extrema importância que você dizime e oferte, porque a tua casa, a igreja do Senhor na qual você congrega, vive e é subsidiada pelos seus dízimos e pelas suas ofertas, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua tarde, te guarde, te dê a paz, dinheiro no bolso, você não ficar chateado, e até às 19h30 em nome de Jesus. Até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.